Oi pessoal, tudo bem com vocês? Gente, deixa eu tirar aqui pra vocês me reconhecerem. Eu sou... Gente... calor! Hoje eu vou ensinar pra vocês um bolo Devil's Cake. Gente, mas é aquele bolo com furo no meio e com uma caldinha, gente. Com um brigadeiro, na verdade, de laranja. Super gostoso, que vocês vão amar muito. E a primeira coisa que você vai fazer... Rapidinho, deixa eu só tirar aqui porque tá fazendo muito calor. Vou jogar aqui no chão mesmo. E botar meu óculos porque eu sou ceguinho. Você vai colocar em uma tigela 3 ovos. Vai acrescentar logo em seguida uma xícara de açúcar cristal. E também acrescente uma xícara de açúcar mascavo. Mas é aquela coisa. Caso você não queira utilizar o açúcar mascavo nessa receita, não tem problema, tá bom? Aí você utiliza 2 xícaras de chá de açúcar cristal. Aqui no meu caso, eu tô ensinando pra vocês uma receita que eu amo muito e que esse bolo fica com bastante sabor de chocolate e vocês vão amar também. Então, se possível, faça exatamente do jeito que eu tô ensinando que vocês vão amar. E aqui você vai misturar até ficar tipo, não vou falar tudo homogêneo, mas até ficar tudo bem misturado. Então, já clica aí no gostei antes que você esqueça, senão a bruxa vai te pegar. E já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho para você não perder as próximas receitas. Aqui ó, misturou bem. Aí você vai acrescentar meia xícara de chá de óleo. Gente, eu coloquei errado, não era... Eu troquei aqui. Aqui é um ingrediente especial que eu vou ensinar depois, mas não tem problema não. Dá pra colocar agora também, ó. Meia xícara de chá de café em temperatura ambiente e sem açúcar. Aqui não tem problema, como eu falei, porque eu ia colocar agora também, tá bom? Pronto, aí deu essa misturadinha aqui. Aí você deve estar se perguntando: ah, Nando, vai ficar com gosto de café esse bolo? Ó, não vai não, viu? Aqui... o café vai servir para realçar o sabor do chocolate e deixar esse bolo ainda mais gostoso. Aqui, agora você coloca meia xícara de chá de óleo. Tem gente que não gosta de bolo com óleo, mas deixa eu falar uma coisa para vocês. O bolo com óleo, ele demora mais para ressecar, tá bom? Então, para esse tipo de bolo assim, de chocolate, que possa ir à geladeira, eu acho que fica melhor. Agora, se for fazer aquele bolo para você tomar no cafezinho da tarde, para comer no cafezinho da tarde, aí é bom um bolo com manteiga. Aqui nesse caso, caso você queira substituir por margarina ou manteiga, você pega meia xícara de chá de manteiga ou margarina derretida, tá bom? Aqui ó, dessa misturadinha aqui, aí você já coloca uma pitadinha de sal, que eu vou colocar uma pitadinha bem generosa, 2 pitadinhas. Eu sempre coloco 2 pitadinhas, não sei porque eu falo uma. Dá mais uma misturadinha e o sal aqui também vai servir para realçar o sabor do bolo. Pronto, deu essa misturada, você vem com o chocolate. Aqui eu estou utilizando uma xícara de chá de chocolate em pó, 50%. Caso você queira utilizar chocolatado, dá para fazer com achocolatado, mas o bolo já não vai perder aquela graça, sabe? Aquele bolo com bastante sabor de chocolate, vai ficar um bolo com bastante sabor de achocolatado, mas fica aí a seu critério. Aqui você vai dar uma misturada até ficar homogêneo. E caso você queira, você pode fazer também com a batedeira, viu? Dá super certo. Aqui ó, misturou, ficou homogêneo. Aí aqui ó, 3 colheres de sopa de cacau black. Gente, é super opcional. Mas caso você vá fazer o bolo pro Halloween, tenta comprar que você vai amar, porque o bolo fica bem escurão. E já vou dar mais uma dica para vocês, tá bom? Aqui eu tô ensinando para vocês, bolo de chocolate com laranja pro Halloween. Mas caso você venda bolo, gente, faz essa receita, porque a combinação chocolate com laranja, gente, é perfeita essa combinação e os seus clientes vão amar, tá bom? E essa massa é super saborosa. Ó, aqui você vai misturar bem também. Ó, misturou. Você vê que a massa já fica bem escurinha. E aqui eu tô utilizando essa tigela, mas a tigela aqui na verdade é uma saladeira, mas eu achei ela bem bonita para fazer o vídeo de Halloween. Aqui ó, misturou bem. Aí você vai peneirar a farinha de trigo. Aqui o que eu vou fazer? Vou colocar metade da farinha de trigo, vou misturar e acrescentar a metade do leite. Aqui de leite eu separei uma xícara de chá, 240 ml. Na verdade eu vou acrescentar agora metade, dá uma misturadinha.
e depois peneirar e acrescentar outra metade do leite. Aí você vai peneirar a outra metade da farinha de trigo. Ó. Ah, Nando, por que peneirar a farinha de trigo? Para assim o seu bolo ficar bem fofinho e sem nenhum gruminho de farinha de trigo, tá bom? Aqui a outra metade do leite. Colocou, vem com delicadeza e mistura novamente. Aqui, ó, misturou a massa, ela ficou bem homogênea. Agora eu vou dar dicas para vocês, porque agora é o momento da mágica, ó. Primeira dica, já unta e enfarinha a forma, mas caso você queira um bolo bem escurão, você polvilha chocolate em pó, tá bom? Aqui no meu caso eu fiz isso. E aqui a forma, a forma tem 23 com 9 centímetros de altura. E uma outra dica, nesse momento aqui não tem problema, você sair daqui, vai lá, liga o forno e deixa pré-aquecendo a 180 graus, tá bom? Feito isso, agora vamos para a mágica. A primeira é colocar o fermento, uma colher de sopa de fermento. Aí você vai vir e misturar até o fermento ir para toda a massa, sempre pegando lá do fundinho, subindo, fazendo assim, ó. Aqui, ó, espalhou bem o fermento por toda a massa. Aí você vem com uma colher de chá de bicarbonato de sódio. Caso você não queira fazer essa mágica do bicarbonato de sódio com outro ingrediente que vamos colocar agora, aí você utiliza 2 colheres de sopa de fermento, tá bom? Aqui, ó, 2 colheres de sopa rasa. Misturou o bicarbonato, tem que ser assim, ó, misturou bem o bicarbonato. Aqui o outro ingrediente especial, que é 2 colheres de chá de vinagre. Não faça essa cara. O bolo não vai ficar com gosto de vinagre. Aqui o vinagre vai servir para fazer uma reação química com o bicarbonato de sódio que vai liberar o dióxido de carbono, que é umas bolinhas. Essa bolinha vai fazer o nosso bolo ficar mais úmido, mais fofinho e mais gostoso. Aqui é um álcool, meu Deus, eu tô todo bugado. Aqui é um vinagre branco de álcool, mas você pode utilizar o vinagre da sua preferência. Inclusive, se você não gosta de vinagre e não tem aí na sua casa, você pode substituir por 2 colheres de chá de caldo de limão. É só espremer o limão e colocar 2 colheres de chá. E aqui, como eu falei para vocês, forno já pré-aquecido e a forma aqui. Porque assim que você misturar, você tem que raspar a tigela e já colocar a massa na forma. Porque se você demorar aqui misturando, sair e esperar, vai acabar desmanchando essas bolinhas do dióxido de carbono e o bolo não vai ficar tão fofinho e você vai ter perdido seu tempo fazendo essa mágica aqui que eu tô te ensinando. Já comenta aí embaixo se você já comeu um bolo assim diferentão, gostoso e qual bolo que você mais gosta. O bolo que eu mais gosto, o vinagre, 2 colheres de chá. O bolo que eu mais gosto é o de aipim. E depois esse de chocolate, gente. Ah não, tem um de chocolate que eu já ensinei aqui no canal, que eu dissolvo o chocolate, derreto na verdade. Derreto o chocolate e coloco também na massa, que fica muito bom também. Mas esse aqui é perfeito. Deixa o outro para um outro momento, que depois eu elaboro uma outra receita e ensino para vocês. Mas sempre quando eu vou fazer bolo de chocolate, que eu quero bolo com bastante sabor, eu faço essa aqui. Ó, misturou, já começa a formar as bolinhas, isso é normal. Aí você já tira isso aqui, eu vou ter que sujar a mesa. Vou botar aqui e pegar uma espátula e já coloca a massa já na forma, tá bom? Tem que ser coisa rápida. Nem sei se tá focado, acho que tá. Aqui eu já vou colocar. E raspar bem para não jogar nada fora. E logo em seguida, você vai levar ao forno pré-aquecido a 180 graus, como eu falei para vocês. Você leva por uns 40 a 50 minutos, vai depender do forno aí de sua casa. Quando você chegar lá no forno, acender a luz, dar uma batidinha no forno, você percebeu que o bolo tá firme, aí você faz o teste do palitinho, enfia bem no centro do bolo, que no caso é aqui assim, não é aqui não, viu? É aqui. Enfiou no centro, saiu sequinho, é porque já está bom. Não deixe lá o bolo tipo 1 hora e meia, não, porque senão vai ressecar o bolo, viu? Em uns 40 minutos no máximo você já vai lá ver, fazer o teste. Vou levar aqui agora pro forno. O bolo foi pro forno, vamos fazer o nosso brigadeiro de laranja. Aqui ó, tem uma laranja, aí você escolhe uma laranja bem madura,
Ou se tiver aí na sua cidade, num bairro que você mora, você compra a laranja Bahia, porque ela é mais aromática, tá bom? Aqui no meu caso eu não achei não. Também porque eu não fui para nenhum mercado grande, eu procurei aqui num bairro. Ó, aí você vai raspar, só tomando cuidado para você não raspar a parte branca da laranja, só a parte verdinha ou então amarelinha. Ó, já vou dar uma dica para vocês. Caso você vá fazer o bolo para vender, olha, essência de laranja, super opcional, mas vai deixar esse brigadeiro de laranja ainda mais gostoso. Aqui eu não gosto de colocar o caldo da laranja nesse brigadeiro, porque senão meio que vai dar uma talhada, ele fica com uma textura estranha. Gente, eu não gosto não, tá bom? Mas fica aí a seu critério. Se tiver como, faça do jeito que eu tô ensinando que vocês vão amar. Ó. E a essência de laranja, você só vai colocar quando o brigadeiro começar a ganhar consistência, tá bom? Não precisa colocar logo no comecinho não. Eu vou mostrar pra vocês. Aqui você tira aproximadamente uma colher de sopa rasa de raspa de laranja. Depois de raspar a laranja, vou dar uma outra dica pra vocês. Calma aí. Aqui ó, a outra dica. Você vem, deixa eu cortar aqui no cantinho. Pega só um pouquinho do caldo da laranja. Ó, só um tiquinho mesmo, ó. Umas 4 gotinhas. Eu falei as 4 gotinhas e caiu um bocado. Você coloca algumas gotas, vem e mistura. Ah, Nando, por que fazer isso? Porque você vai ter que raspar a laranja antes de levar o brigadeiro pro fogo. E pode acabar ressecando a raspa da laranja, tá bom? E você fazendo assim não vai ressecar. Pronto, fez isso, você reserva. Agora em uma panelinha você vai acrescentar uma caixinha de leite condensado, aquelas caixinhas de 395 gramas, e raspa bastante aí para não jogar nada fora. Acrescente uma caixinha de creme de leite, 200 gramas. E aqui para essa receita eu não vou colocar manteiga nem margarina, porque já tem a gordura do creme de leite, tá bom? Mas caso você vá fazer sem um creme de leite, aí você utiliza uma colher de sopa de manteiga sem sal ou margarina. A margarina pode ser com sal porque ela não tem um sabor muito forte não. Acrescentou esses dois ingredientes, você vem com corante alimentício, no meu caso eu vou utilizar laranja, que eu acho que vai ficar mais bonito. Coloca aqui e você mistura bem antes de levar ao fogo, tá bom? E qualquer coisa, você pode colocar mais um pouco de corante até ficar da cor que você quiser aí. E quando você for levar ao fogo, você pode levar ao fogo alto, mas quando começar a encorpar, a engrossar, você coloca no fogo médio para baixo, tá bom? Para não deixar queimar. Aqui eu vou esperar dissolver. Na verdade aqui eu vou levar logo pro fogo. Quando dissolver completamente o corante alimentício em gel, eu vejo a cor que vai ficar e qualquer coisa eu coloco mais um pouco. Aqui ó, começou a engrossar, só que ainda não tá num ponto. Aqui o que é que você vai fazer? Fogo bem baixinho, você vem, só não pode parar de mexer aqui para não queimar. E coloca, como eu falei para vocês, ó, meia colherzinha de chá de essência de laranja. Essa parte é opcional, tá bom? Caso você não tenha ou não queira utilizar, você não coloca. E aqui você volta a mexer até dar o ponto de brigadeiro de colher, que eu vou mostrar para vocês. Já vou te dar mais uma outra dica. Qualquer coisa você prova e vê se vai ser necessário colocar mais um pouco de essência, tá bom? A princípio, meia colherzinha de chá. Aqui, ó, acabou de dar o ponto, vou desligar o fogo. Aqui, eu vou mostrar para vocês qual é o ponto. É quando você pegar um pouco e jogar, ó, forma um morrinho e ele se desfaz lentamente. Esse é o ponto de brigadeiro de colher, de brigadeiro de ponto de bico, ó. Mas o que é que você vai fazer? Aqui você vai continuar mexendo, qualquer coisa você tira daqui. Você vai mexer até ele dar uma leve esfriada, tá bom? Antes de você colocar a raspa. Ó, aqui ele ainda tá um pouquinho quente, não tem problema. Ele só não tá fervendo. Aí você vem com a raspa de laranja. Ó, já dou mais uma dica pra vocês. Aqui quando eu provei, eu acabei colocando mais um pouco de essência. No total, uma colher de chá, tá bom? E caso você queira ele assim lisinho, pronto, você para aqui. Porque ele já tá com um sabor maravilhoso de laranja. Mas caso você não tenha problema em ele ficar com uns pedacinhos de casca de laranja,
Aí você coloca a raspa, ó. Qualquer coisa, se você utilizar a laranja Bahia, ela é da cor desse recheio, dessa cobertura. Aí não tem problema, ela vai meio que desaparecer aqui. Que agora você só vai misturar e você vai ver que vai acentuar ainda mais o gosto de laranja, ele vai ficar mais perfeito ainda, ó. Pronto, aqui caso o seu bolo já esteja pronto em temperatura ambiente, você já pode colocar por cima do bolo. Agora, se o seu bolo ainda estiver quentinho ou no forno, você coloca aqui em uma tigelinha e passa um plástico filme em contato com esse brigadeiro de laranja. Aqui o bolo ficou em temperatura ambiente. Aí você vem e tira da forma. Gente, olha que coisa mais linda esse bolo. E uma coisa, ele é super, hiper, mega fofinho e úmido, tá bom? Ele dispensa até recheio, mas aqui a gente vai colocar uma cobertura maravilhosa nele. Aí você pode colocar ele assim, para ficar bem bonitinho. Qualquer coisa você dá uma ajustada no topo, corta um pouquinho. Ou então, gente, ele tá muito úmido, eu tô com medo de amassar o bolo aqui, esse fofinho. Ou você coloca desse lado colocando a cobertura aqui por cima, tá bom? No meu caso eu vou botar do outro lado, só vou tirar um pouco o excesso do topinho, para ele ficar bem bonitinho. Aqui agora você vem com a cobertura, aqui a minha já está em temperatura ambiente. Olha o que eu vou fazer, eu vou colocar aqui por cima, só que eu não vou deixar escorrer agora, tá bom? Vou colocar assim, ó, para depois eu fazer ele escorrendo com a colher de chá, vocês vão ver, eu vou ensinar para você, ó. Aqui eu coloquei quase o recheio todo, ó, mas não coloquei todo não. Aí você vai fazer o quê? Você vai dar uma alisadinha assim com a colher de chá e depois você vem com cuidado e vai fazendo assim, ó, jogando só um pouquinho, ó. Pronto, fez isso de um lado, você vem e faz isso do outro lado, ó. Com a colher, vem jogando só um pouquinho. Jogou, volta e joga novamente, ó. Qualquer coisa, se estiver caindo muito, você vem assim e puxa, ó. Ou joga um pouco mais para ir mais rápido. Que é a mesma coisa, vem com cuidado jogando, ó, para fazer esse efeito. Aí você vai fazendo isso em todo o bolo, sempre com bastante cuidado, amor, carinho, que ele vai ficar bem bonito. Mas caso você não queira fazer isso, você joga assim por cima, passa a espátula e tá tudo bem. E esse bolo, gente, como eu falei pra vocês, ele fica bem úmido, com bastante sabor de chocolate, fica muito do fofinho e essa cobertura aqui tá perfeita. Tá nham nham, vocês vão amar, não esquece de compartilhar essa maravilha e comenta aí embaixo o que é que você achou da decoração. Beijinho na pontinha do nariz, amo demais todos vocês, tchau, até amanhã.